Uma boa noite a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Queridos amigos, na noite de hoje nós vamos aqui dedicar alguns minutos para um pequeno estudo, um convite, na verdade, a tentarmos compreender a importância dessa obra mediúnica, Palavra de Chico Xavier, o romance espírita Paulo e Estevão. Uma obra que se aproxima de 80 anos da sua publicação e que narra aspectos do cristianismo primitivo em detalhes. Essa obra, meus amigos, ela é de muita importância para todos nós que desejamos conhecer a história do Evangelho de Jesus. E Emmanuel começa narrando essa história justamente no ano 34, na cidade grega de Corinto, onde ele vai encontrar a família do velho Yoshidev, um senhor israelita, viúvo, com 2 filhos, Gesiel, de 25 anos, e a jovem Abigail, de 18. Ele narra a passagem que Yoshidev, ao chegar à cidade de Corinto, ele morava numa área rural, recebe a informação que as autoridades romanas, no dia seguinte, estariam recebendo todos aqueles que eventualmente tivessem algo a recorrer à justiça. E Yoshidev havia, no passado, sido expropriado em suas terras, motivo que inclusive levaram ao desencarne da sua ex-companheira por desgosto, né? Ele então pensa em comparecer àquela audiência para reivindicar aqueles que seriam seus direitos diante da justiça. Fiel seguidor da lei mosaica, acreditava nas promessas de Deus e que eventualmente poderia então reaver aquilo que era dele. E quando chega em casa, comenta com os filhos, Gesiel e Abigail, que haveria no dia seguinte uma audiência nesses termos. É aconselhado por aqueles 2 jovens a não comparecer. Dizem a ele os filhos: pai, não vamos nos envolver nessa situação. Está bom do jeito que está aqui. Vamos dar sequência às nossas vidas. Espíritos de alta evolução moral, aconselham o pai que não ouve as palavras daqueles filhos. E diante das autoridades romanas, da autoridade romana, ele faz a sua justa reivindicação. No entanto, para sua surpresa, ele não só não é atendido no seu pleito, como também é expropriado nas terras em que morava. Revoltado com a sentença desfavorável, a caminho de casa, Yoshidev acaba ateando fogo na propriedade vizinha, que era justamente de uma das autoridades que o julgava. Chegando no lar, ele se obriga então a dar notícia aos filhos. Notícia essa de muita tristeza, pois que haviam de deixar a propriedade. E não parava aí. Noticia também que fora ele o responsável por atear fogo na propriedade vizinha. Como Yoshidev fora visto na cena do crime, não demorou para que os soldados romanos lhe batessem a porta. E os 3 foram presos. Levados em custódia no dia seguinte, na audiência, Gesiel, compadecido da situação do pai, sabendo que ele seria condenado, assume a autoria do crime, dizendo: não fora o pai que ateara fogo, fora ele. E diante dessa confissão, ambos são condenados. O pai, porque fora visto na cena do crime, o filho que confessara, e a filha havia sido então absolvida. Diante da condenação, o velho sofre uma tremenda surra, e acaba desencarnando. Gesiel, após ser vilipendiado no seu corpo, torna-se escravo romano. E Abigail passará então a ser uma fugitiva, porque não havia mais ambiente para que ela continuasse morando na cidade de Corinto. E assim, tragicamente, inicia-se esse nosso romance. O pai havia desencarnado,
o filho havia se tornado escravo e a filha fugitiva. Gesiel, depois de passado algum tempo na prisão, é encaminhado às galeras romanas, num trabalho físico muito penoso, nas embarcações. Espírito superior que o era, não revolta-se diante da situação e aceita com prudência a nova condição. E a história discorre até o momento que embarca naquela nau uma autoridade romana de nome Sérgio Paulo. Após embarcar, Sérgio contrai uma doença contagiosa e é isolado na embarcação. E o comandante da nau acaba destacando o jovem Gesiel, aquele espírito manso e pacífico, para cuidar daquela autoridade. Passado algum tempo, aquela autoridade de nome Sérgio Paulo recupera a saúde. No entanto, Gesiel é contagiado pela doença e acaba adquirindo a peste. E nessa condição é sentenciado a ser jogado ao mar. Afinal de contas, ele era um escravo romano, e não se iria arriscar toda a embarcação por conta de um escravo. Aí, aquela autoridade acaba intervindo, num gesto de gratidão que dá a ele a sua liberdade. O próprio Sérgio Paulo o encaminha num bote a uma praia deserta, aonde ele é deixado à própria sorte. Desembarcado na praia de Jope, recebe algum dinheiro e a recomendação de que mudasse de nome, porque afinal de contas, um escravo romano não poderia ser liberto. Deixado à própria sorte, acreditava-se que ele não resistiria. No entanto, foi socorrido e encaminhado à cidade de Jerusalém, aonde bate as portas da casa do caminho. E quem o acolhe? Simão Pedro, que ao lado de João, evangelista, de Felipe, de Tiago Menor, formavam na cidade de Jerusalém o primeiro núcleo cristão, a casa do caminho. E aqui Emmanuel faz uma advertência muito interessante, porque ele nos coloca que a casa do caminho não era apenas um núcleo religioso de pregação do evangelho, mas um núcleo de assistência social, como dizendo, não se basta pregar o evangelho, é preciso ir até os doentes e necessitados. Então Gesiel é acolhido, recupera-se da saúde, e torna-se então um membro daquela nova comunidade. Recebe ele, através de Simão, a informação de que aquele núcleo cristão era dedicado à figura de Jesus. E ele gostaria de saber quem era aquele Jesus. Quando Simão esclarece que Jesus era o Messias prometido. E onde estaria? Simão esclarece. Fora ele crucificado. E então Gesiel começa a tomar contato com aquela nova realidade. Ele que era um grande conhecedor das leis mosaicas, que acreditava na figura da vinda do Messias prometido, agora se convencera de que o Messias já havia chegado e atendia pelo nome de Jesus. Gesiel, agora convertido em Estevão, rebatizado, passa então, meus amigos, a ser o primeiro grande orador do Evangelho primitivo. Naquela mesma época, chega à cidade de Jerusalém, vindo de Tarso, um jovem de formação clássica, preparado para assumir o sinédrio local, de nome Saulo. E Emmanuel narra as primeiras cenas de Saulo na cidade de Jerusalém. O encontro com um amigo de Sadoc, da cidade de Damasco, e ele acaba perguntando a Sadoc o que estaria ele fazendo naquela cidade. E ele explica que vinha até Jerusalém por conta da cura de um tio, e fora ele curado justamente por aqueles homens do caminho. Curiosos por aquela nova atividade, ambos decidem comparecer
à casa do caminho para conhecer aquelas atividades religiosas. E quando eles chegam lá, são acolhidos por Simão, por Filipe, por João, por Tiago, né? E ali ele acaba presenciando o discurso inflamado de Estevão. Estevão, o primeiro pregador do evangelho primitivo, esclarece àqueles irmãos que o Messias prometido havia chegado, que ele era Jesus, que vinha nos trazer a revelação do amor e da caridade. Contrariado no seu íntimo, Saulo acaba discorrendo como poderia ser aquele Messias, o carpinteiro, que fora ele crucificado na cruz ao lado de dois ladrões julgados pelo Sinédrio, ser o Messias prometido. O carpinteiro não fora capaz nem de se salvar. Como seria ele o Messias? Ele não aceitava que Jesus pudesse estar acima de Moisés. E ali há o primeiro embate entre Saulo e Estevão. Atingido no seu orgulho, Saulo resolve convocar aquele jovem para que comparecesse ao Sinédrio, para que eventualmente confirmasse aquelas declarações que seria uma blasfêmia contra as leis mosaicas. Estevão, no entanto, não atende o convite e posteriormente é intimado. E na condição de intimado, comparece ao Sinédrio. Diante daqueles fariseus, ele explica a sua nova realidade, explica que ele era um seguidor de Jesus, que aquele era o Messias que havia chegado, trazendo amor, amparo e consolação a todos. Nessa condição, ele é agredido por Saulo, na medida em que Saulo não concorda. Ele era um entusiasta, defensor da lei mosaica, né? E pede a condenação de Estevão. E quando ele vai até Gamaliel, seu superior à época, pedindo a condenação de Estevão, né? Gamaliel, que era neto de Eliel, uma grande autoridade judaica, por prudência, acha melhor estudar o caso. E ele próprio, Gamaliel, vai até a casa do caminho, aonde se encontra com Simão e com os demais apóstolos, inteirando-se daquela nova atividade. Recebe de Simão uma cópia do Evangelho de Mateus. E aqui há uma grande revelação de Emmanuel, porque ele nos afirma que nesse momento o Evangelho de Mateus já havia sido escrito, né? Recebe a obra e passa a estudá-la. No entanto, Saulo, inconformado com aquela situação, passa a exercer uma grande perseguição àqueles cristãos e leva até a prisão os apóstolos de Jesus. Em diligência em que ele próprio comandara, vai até a casa do caminho, prende Simão, prende João e não leva Tiago, porque quando o encontra, ele está ajoelhado lendo a Torá, né? Dessa forma, meus amigos, o evangelho primitivo sofre um grande golpe, né? Os apóstolos estavam presos e foram levados a julgamento. E no julgamento, né, Gesiel, agora conhecido como Estevão, é condenado à morte por apedrejamento. E pela intercessão de Gamaliel, os demais apóstolos são liberados. Aquele momento era um momento de grande exaltação de Saulo, que estava chegando como um grande defensor da lei mosaica. Ele resolve, naquela cerimônia que trataria da morte de Estevão, levar a sua noiva, que residia na estrada de Jope, né? Então ele vai até lá e faz o convite à jovem Abigail, exatamente a irmã de Gesiel, né? Ele não sabia, nem ela, que estava à procura do irmão já há muitos anos, né? E quando ela comparece na cerimônia, já quase morto,
Estevão, né, ela reconhece o irmão Gesiel e diz a ele: Saulo é meu irmão Gesiel, né? Interrompe-se naquele momento o apedrejamento, mas Estevão já está praticamente morto. Há tempo ainda de que ele reconheça a irmã Abigail e diz a ela que perdoe aquele homem, que perdoe Saulo, né? Mas Saulo, no seu orgulho, não poderia aceitar que a sua noiva, Abigail, fosse irmã daquele traidor, né? E dessa forma ele resolve, naquele momento, encerrar o seu relacionamento com Abigail. Abigail volta à estrada de Jope e só recebe a visita de Saulo 8 meses depois, quando ele lá comparece na procura da reconciliação. Mas quando Saulo chega às portas de Jope à procura de Abigail, ela se encontra doente e convertida ao cristianismo. Ela recebera as informações de um velho Ananias, que por lá passava e se estabelecera, que dá a ela as primeiras orientações do evangelho que o próprio irmão seguia. Saulo, desconcertado, vai embora, mas é chamado para que no dia seguinte retorne à cidade de Jope, porque Abigail, muito doente, estava por desencarnar. E acontece. Nos braços de Saulo, Abigail desencarna e segue para o mundo espiritual. Saulo se revolta. Quem seria aquele Jesus que havia interferido na sua existência? Chegando a Jerusalém, ele pensa em promover uma grande busca na cidade para encontrar então aquele velho Ananias, aonde ele estaria. E tem a informação de que Ananias havia se deslocado para Damasco. Saulo convence o Sinédrio que aqueles cristãos primitivos deveriam ser combatidos não só na cidade de Jerusalém, mas também na circunvizinhança, e recebe a autorização para seguir para a Síria em busca de Ananias. E aí, meus amigos, acontece a grande virada desse homem. Saulo, a caminho de Damasco, às portas da cidade, ao meio-dia, sol a pino, chegando à cidade de Damasco, no seu cavalo, um grande carão à sua frente, e ele cai de joelhos. E uma voz diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: Quem és tu, Senhor? E a voz: Eu sou Jesus. Saulo humildemente diz a ele: Que queres que eu faça? É o fundo de poço de Saulo, é a mudança de comportamento. Ele então vê Jesus, que diz a ele: Segue até a cidade de Damasco, que lá será dito o que fazer. Saulo, no entanto, após aquela visão esplêndida à sua frente, fica cego e resolve então seguir os conselhos daquele Jesus e volta e vai até a cidade de Damasco. Ele era acompanhado naquele momento por 3 pessoas. 2 retornam à cidade de Jerusalém contar a nova condição do doutor da lei, e um deles o acompanha até a cidade de Damasco. E quando ele lá chega, ele procura a casa de Sadoc, aquele velho amigo, e não é recebido, pois ele havia dito, através do seu interlocutor, que estava convertido, cego e precisava de abrigo. Saulo então se instala numa pequena pousada, onde fica durante 3 dias, aguardando. Afinal de contas, o próprio Jesus havia dito a ele que ele deveria caminhar até Damasco. E após esse período, bate à sua porta justamente o velho Ananias, aquele a quem ele iria perseguir, dizendo a ele: Saulo, vim em nome de Jesus lhe restabelecer a visão. Saulo é curado e recebe de Ananias as primeiras informações daquele evangelho de Jesus.
Saulo agora já convertido, resolve então ir até a sinagoga no sábado seguinte, proclamar a sua mudança. Afinal de contas, ele havia se equivocado. Ele, que era até então o grande perseguidor dos cristãos, passara então agora a conhecer aquele Jesus de bondade e amor. Ele vai à sinagoga procurando reparar o seu erro, dizendo que conta a sua história, dizendo que agora ele havia se convertido. Saulo é praticamente expulso da sinagoga, considerado um traidor, e ele vai então ao encontro do velho Ananias para esclarecer o que havia ocorrido. Afinal de contas, os irmãos de fé não haviam entendido aquela nova realidade. E Ananias diz a ele: Saulo, Jesus levou 30 anos para iniciar a proclamação do seu evangelho, e você em apenas 3 dias já quer transformar o mundo. Decepcionado com aquela atitude, ele resolve ir à cidade de Palmira, às portas do deserto, para se encontrar com Gamaliel, aquele mesmo que fora seu tutor no Sinédrio, agora aposentado e recolhido na cidade de Palmira. E quando ele lá chega, ele coloca a Gamaliel a sua nova condição de homem do caminho. Gamaliel, também já convertido ao cristianismo, mostra a ele o evangelho de Mateus, que havia recebido de Simão Pedro, e o entrega para que ele possa estudar. E então Saulo fica numa situação e coloca a Gamaliel: o que vou fazer até agora? Daqui para adiante? Eu era juiz de direito, era o senhor da lei, agora não posso nem frequentar mais a sinagoga. Então Gamaliel diz a ele: mas tu não tivestes uma profissão, não tivestes uma atividade, não conhecestes nenhum ofício? E ele se recorda então de ter recebido do pai a formação de tecelão. E aí, a partir daquele momento, ele é empregado junto ao irmão de Gamaliel e passa a ser um tecelão. Ele, que fora juiz de direito, uma autoridade, agora convertido ao cristianismo, um humilde tecelão. E nessa condição, ele vai até o meio do deserto, ao lado de 2 companheiros, Aquila e Prisca, sua esposa, aonde Saulo fica 3 anos no deserto, trabalhando e refletindo sobre a sua nova realidade, aproveitando também os momentos para estudar, que após esse período ele resolve então voltar à cidade de Damasco, na mesma sinagoga que ele havia proclamado o seu evangelho pela primeira vez. Ele retorna, agora mais experiente, de pele queimada pelo deserto. Ele vai pregar então o evangelho àqueles irmãos, e mais uma vez Saulo é escorraçado diante daqueles irmãos, E é dito a ele ordem de prisão. Mas como os judeus não encontraram naquele momento, por surpresa da chegada dele, a ordem propriamente dita, ele acaba indo embora. E naquela mesma noite, aconselhado por Ananias, ele retorna para Jerusalém, passando as muralhas dentro de uma cesta de vinha. E meus amigos, quando Saulo chega à cidade de Jerusalém, ele vai justamente bater as portas da casa de caminho. E quando ele chega, o interlocutor pergunta quem seria, e ele diz: diga a Simão que Saulo de Tarso procura, em nome de Jesus. Os apóstolos ficam absolutamente perplexos, porque Saulo fora ele que iniciara o processo de perseguição dos cristãos. Teria ele realmente se reformado ou seria uma cilada? Então reúnem-se, e Simão, lembrando das ideias e promessas de Jesus de acolher a todos, acaba enviando Barnabé, que havia depois de se transformar num grande companheiro de Saulo, para então interrogá-lo e saber da sua nova condição. E Saulo então detalha a sua situação para Barnabé, colocando para ele sua nova condição, colocando para ele aquilo que havia acontecido na estrada de Damasco e toda a sua modificação.
E nessa condição, Saulo é acolhido. De perseguido, ele passa a ser um acolhido na casa do caminho. E ele faz uma solicitação muito interessante, muito curiosa. A Simão gostaria de permanecer lá no leito que era de Estevão, né? E aí, meus amigos, Saulo é aconselhado pelo próprio Simão que partisse de Jerusalém, porque afinal de contas havia contra ele um mandato de prisão. E ele pensa, para onde iria? Não teria ele mais um lar? Para onde ele poderia ir? Pensa então a retornar a Tarso, a casa de seus pais. Ele já tomara conhecimento que a sua mãe havia desencarnado por desgosto diante da sua conversão. E quando chega a Tarso e encontra seu pai, que não o aceita naquela nova condição de convertido. O pai diz a ele: Saulo, eu lhe preparei para ser um senhor da lei, e hoje você segue o carpinteiro, né? E não é acolhido pelo seu pai. Sim, ele agora seguia Jesus, resolve ir embora, né? Quando então o pai manda a ele, através de alguns emissários, um pouco de dinheiro. Ele pensa em não aceitar, afinal de contas ele era um homem orgulhoso, mas diante da sua situação ele aceita. E com aquele dinheiro ele compra um tiar para que ele pudesse trabalhar e sobreviver. E nessa condição, meus amigos, ele permanece na cidade de Tarso por 3 anos, trabalhando humildemente e anonimamente como um tecelão. Ele que fora um senhor da lei, agora se coloca na humilde condição de um tecelão. Até que num determinado momento ele recebe a visita de Barnabé, que o procura por conta de uma mensagem de Simão Pedro, que ambos deveriam seguir a cidade de Antioquia, na Turquia, onde estava sendo fundado o primeiro núcleo cristão fora da cidade de Jerusalém. E em Antioquia estabelece-se então esse núcleo cristão de alta elevação moral. Emmanuel explica que a igreja de Antioquia ela tinha grandes recursos, né? Através da pureza daqueles homens que ali se encontravam, né? Que haviam inclusive fenômenos de voz direta, né? Diante da nova realidade que ali se existia. É lá em Antioquia que ele conhece Lucas, um médico grego, que aconselha aqueles irmãos para que adotem o nome de cristãos, porque até então eles eram conhecidos como homens do caminho. E em Antioquia se estabelece então o primeiro núcleo cristão fora da cidade de Jerusalém. Recebe ele o convite para seguir a Jerusalém, ao lado de Barnabé. E quando eles chegam à cidade de Jerusalém, a casa do caminho, eles percebem que a casa do caminho estava um tanto quanto modificada, vista que aspectos do judaísmo haviam se infiltrado na religião nascente, né? A circuncisão, a proibição de comidas impuras, pois Saulo era crente do evangelho primitivo puro, sem nenhum dogma, sem nenhuma manifestação, né? E ali então há um pequeno combate entre Saulo e os apóstolos de Jesus, em especial a figura de Tiago menor, que tinha muita ligação com o judaísmo. E Saulo então passa a refletir que se as coisas caminhassem como estão, em 50 anos o evangelho iria estar totalmente modificado. E resolve ele então, como o próprio Cristo havia advertido, pregar o evangelho do Oriente ao Ocidente. E lá, Saulo, ao lado de Barnabé, organiza então a sua primeira viagem apostólica. Saulo e Barnabé, juntamente de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que nada mais era, ninguém mais que o apóstolo Marcos. E Saulo então começa as suas viagens pregando o evangelho, trabalhando durante o dia
e pregando aos finais de semana, levando do Oriente ao Ocidente a nova luz do cristianismo. E essas viagens se iniciam pela ilha de Chipre, aonde eles vão até uma cidade chamada Neopafos. Lá eles encontram uma autoridade que estava doente e que havia recebido a informação de aqueles homens ali estavam se estabelecendo, praticando a cura. E Saulo, então, juntamente com Barnabé, é intimado a comparecer diante da autoridade. E quando lá chegam, eles percebem que aquela autoridade nada mais era do que Sérgio Paulo, aquele mesmo que havia sido acolhido por Gesiel. E Saulo diz a ele: o médico a quem eu sigo já lhe curou e pode curar novamente. Mas quem era aquele médico que já havia curado? E ele disse: Jesus. Aonde está? Jesus está no coração de todos nós. Sérgio Paulo agora novamente é curado e passa a ser um grande incentivador do cristianismo primitivo. Situação essa que leva a Barnabé a dizer: Saulo, diante das maravilhas que estavam acontecendo naquela viagem, que ele deveria então mudar de nome, se converter. E ele adota o nome de Paulo. Ao invés de Saulo, agora ele se batiza nesse momento como Paulo, em homenagem a Estevão, que havia curado Sérgio Paulo. A viagem se percorre por praticamente todo o Oriente, Saulo, Barnabé, até o momento em que João Marcos, acaba deserdando, né? Viagem essa que ao todo leva 4 anos. Meus amigos, Emmanuel narra várias passagens de Saulo durante suas viagens, onde muitas vezes foi incompreendido, né? Sendo apedrejado, sendo preso, vilipendiado, né? Mas ele não desiste da pregação do Evangelho de Jesus. Retornando depois desse período à cidade de Antioquia, ele percebe mais uma vez a cidade modificada, a igreja modificada. Aspectos do judaísmo estavam se infiltrando também na igreja de Antioquia, que já não era mais a mesma que ele havia deixado. Ele resolve então convidar Simão para que Simão fosse até Antioquia. Simão atende o convite e quando lá chega, Saulo coloca a sua posição firme e segura de que o evangelho era algo puro, primitivo, como havia sido programado por Jesus. E não se misturava com a aliança da carne, com a circuncisão, com aspectos do judaísmo. Ele coloca que Jesus estava sim acima de Moisés, né? E ali então há um embate entre Paulo e Simão. E ele então invoca Simão, que tinha grande autoridade à época, porque ele fora um acompanhante de Jesus. E Paulo diz a ele: o que fazer? E Simão, num gesto de humildade, diz: Paulo, eu que neguei Jesus 3 vezes, o que poderei dizer? Resolve-se então os cristãos primitivos se reunirem no primeiro concílio na cidade de Jerusalém. E Emmanuel, nessa obra, meus amigos, dá todos esses detalhes, como essas reuniões aconteciam, com a presença dos apóstolos e dos novos convertidos. E quando chega lá, Saulo não é acolhido nem mesmo na casa do caminho, é obrigado a ficar na casa da irmã de Barnabé, né? Maria Marcos, né? Ele percebe que o judaísmo estava totalmente infiltrado. E Simão esclarece para ele que naquele momento, daquela dificuldade, era necessário se conviver com o judaísmo. Porque como acolher aqueles irmãos? Mais de 100 pessoas estavam lá na casa do caminho e não haviam recursos. Nessa ocasião, então, há um grande embate da igreja primitiva entre aqueles que adotavam a doutrina de Paulo, né? E aqueles que estavam mais propensos a aceitar aspectos do judaísmo, né? Saulo, teoricamente, sai vencedor daquele embate e passa então a realizar uma segunda viagem,
Viagem essa com o objetivo de divulgar o Evangelho e amelhar recursos para a igreja primitiva de Jerusalém, para que ela não dependesse tanto dos judeus da época, né? E aí inicia-se a segunda viagem de Saulo, aonde Emmanuel narra aspectos muito interessantes das suas passagens pela Grécia, por Éfeso, né? Até se estabelecer na cidade de Corinto, onde ele fica 1 ano e 8 meses praticamente. E é em Corinto, né, que Saulo começa a perceber a dimensão do seu trabalho, né? Ou seja, aquelas novas igrejas nascentes que ele havia fundado ao lado de Barnabé, agora ele estava ao lado de Silas, mas que ele havia fundado, desejavam a sua presença. E ele já não consegue mais, a idade vai chegando, e ele recebe então a informação de que ele deveria escrever. E surge aí então as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, inicialmente escritas por Silas, posteriormente por ele. Ele começa a divulgar através das suas cartas o ideal cristão, né? E isso passa a acontecer com uma certa frequência. Retornando à cidade de Antioquia, onde se estabelecera, ele recebe uma carta de Tiago Menor, que ele deveria comparecer à cidade de Jerusalém para prestar um depoimento ao Sinédrio. A sua presença lá estava sendo exigida. Paulo deveria comparecer ao Sinédrio, né? Os judeus da época entendiam que Paulo estava esvaziando as sinagogas com a nova pregação do Evangelho e queriam a presença dele lá, né? Ele reflete, imaginando que se ele voltasse a Jerusalém, ele seria preso. Então ele se acolhe no Evangelho de Mateus, abre e recebe a informação: reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho. Tiago propriamente não era seu inimigo, né? Mas era um grande defensor do judaísmo dentro da doutrina cristã. E ele então, que já estava prestes a partir para Roma, acaba abortando a sua viagem e vai até Jerusalém. Diante do Sinédrio, Paulo é condenado e preso. Um grande tumulto naquela ocasião, porque os judeus queriam justiça, queriam a aniquilação de Saulo, né? No entanto, a pedido de Lucas, as autoridades romanas intervêm e Paulo é levado à prisão. Um grande tumulto se forma e a autoridade local resolve tirar Saulo de lá e levar até Cesareia, numa escolta de praticamente 400 homens. Quando Paulo chega a Cesareia, as autoridades ficam perplexas, 400 homens para um, né? E lá ele fica durante 2 anos preso, pois afinal de contas não havia nenhuma acusação formal contra ele. Havia somente a indisposição dos judeus da época contra a pessoa de Paulo, né? Ficando preso, né? Após esse período onde ele aproveita para escrever, para refletir, né? Em especial em companhia de Lucas, aquele médico que o acompanhara, né? Ele então apela para César, ou seja, ele na verdade era um cidadão romano, ele possuía através da sua família o título de cidadão romano e apela para César, para que fosse julgado em Roma. E aí Emmanuel narra toda a viagem de Saulo partindo de Cesareia até a sua chegada a Roma. Uma viagem que Emmanuel narra com extremos detalhes, inclusive o naufrágio às portas da cidade de Malta e a sua chegada em Roma. E quando ele chega em Roma, romano que era, é absolvido, porque afinal de contas não havia nenhuma acusação consistente contra ele. Ele resolve então dar continuidade à sua pregação, resolve ir à Espanha. Ele já estava velho, alquebrado, e naquele momento não fora porque recebe aos irmãos de Jerusalém. João e Simão ali chegam à cidade de Roma, mas mesmo assim ele parte para a Espanha, né?
até o momento que é chamado de volta diante da prisão de João. Ele volta para que intercedesse para a soltura. Sabia da importância de João para o Evangelho e da sua missão que ainda estava por se realizar, né? João é solto e retorna à Ásia. Mas naquele momento, meus amigos, nos aproximamos do ano de 64, o imperador de Roma era Nero, né? Que era um espírito altamente ambicioso e resolve atear fogo à cidade de Roma. Roma queima por 14 dias, né? E eles acabam atribuindo aquele incêndio criminoso que iniciava-se no grande circo, né, à responsabilidade dos cristãos. Nesse momento a perseguição torna-se implacável. Paulo é preso, apela para o próprio Nero, né, mas ele é condenado à morte. E ali, em Roma, meus amigos, termina o martírio desse grande pregador do Evangelho. Paulo é decapitado, né? Chega ao mundo espiritual vitorioso, no entanto, ainda sem recobrar a visão. E o primeiro espírito que o encontra é o de Ananias, que diz a ele: Saulo, enquanto encarnado, lhe restabeleci os olhos da carne. Agora tu tens os olhos do Espírito, né? Reencontra Gamaliel, mas seu desejo era de encontrar Abigail propriamente e Estevão. Estevão o havia acompanhado durante 30 anos na sua missão, como um anjo da guarda o fosse, né? E ele então tem a oportunidade de encontrar não só Abigail, como Estevão e Jesus, que o acolhe, dizendo a ele: Saulo, meu pai assim quer que verdugos e vítimas se harmonizem. E Paulo então passa ao mundo espiritual. Meus amigos, essa evidente é uma breve narrativa dessa obra que tem quase 500 páginas e fica aqui realmente o convite para que nós possamos estudá-la. Mas o grande ensinamento dessa obra é a transformação desse homem, de Saulo em Paulo, né? A grande transformação moral, que é o convite que nós fazemos, que todos nós podemos fazer. Paulo, de perseguidor, passa a ser a grande pilastra do Evangelho primitivo, porque os demais apóstolos tinham poucas condições intelectuais, eram pescadores, cobradores de impostos, mas Paulo era um doutor da lei, era um homem letrado e conseguiu, através da sua disciplina e dedicação ao Cristo, tornar-se a grande pilastra do Evangelho primitivo. É fato que, lendo a obra, nós vamos perceber que a história de Paulo foi algo de muito sacrifício, né? Afinal de contas, ele tinha uma vida abastada e abdicou de tudo para seguir aquele Jesus que havia aparecido a ele às portas da cidade de Damasco. Mas ele nunca foi desamparado. Recebeu a intuição dos espíritos amigos, em especial de Gesiel, durante 30 anos, como eu disse. Mas também esteve junto dele a noiva Abigail no mundo espiritual. E numa determinada passagem do livro, em que Saulo passa por momentos difíceis, Abigail vai até ele e diz: Saulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Eis o grande roteiro, meus amigos. Narrado por Emmanuel nessa história extraordinária do Evangelho primitivo, fica aqui mais uma vez o convite para aqueles que não leram, que possam ler essa obra extraordinária, um dos 5 romances de Emmanuel. E aqueles que já leram, possam relê-la, porque está nos nossos corações, através dessa obra, o próprio Evangelho de Jesus, narrado em Atos dos Apóstolos. Queridos amigos, obrigado pela oportunidade, com uma grande satisfação que estou aqui e que nós possamos retornar em breve. Que assim seja. Muito obrigado.